A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos verdades espirituais tão poderosas da palavra de Deus. É muito bom ver o que Deus faz, como Deus se move por meio da palavra. Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para que você pudesse receber alimento espiritual, você receber instrução da parte de Deus, princípios tão poderosos da palavra de Deus. Por isso vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós ouvimos ou abrimos nosso coração para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ministra aos nossos corações, fala conosco de uma forma especial, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos nessa sequência de ministrações da palavra de Deus, falando de histórias bíblicas e o que essas histórias têm a ver conosco hoje, quais princípios nós podemos aprender. E hoje nós chegamos então na vitória do povo de Israel sobre os midianitas, com os 300 homens de Gideão, uma história tremenda, uma história fantástica da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com essa história em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Juízes, capítulo 7, acerca dessa história, versículo 1, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Uma história muito poderosa, e com esses 300 homens, Deus deu a vitória ao povo de Israel. Mas é interessante que a priori se juntou 32.000 homens para a batalha. E então Deus falou assim: não, Gideão, isso é muito, porque se eu permitir que esses 32.000 homens vão à guerra e eles vencerem, então eles vão achar que foi mão deles, foi eles que fizeram. E na verdade havia uma grande multidão ali do exército inimigo, por volta de 124.000 homens. Então, ou seja, se 32.000 homens lutassem contra esses 124.000, certamente iria ser ali talvez um para cada 4, talvez ficaria muito mais simples, né, a vitória, do que depois com 300 homens, não é verdade? Então Deus falou: olha, os tímidos e os medrosos que voltem para casa. E 22.000 voltaram. Ou seja, se você é tímido, se você é medroso, se você está com medo de ir para a guerra, não precisa ir, pode ficar de fora da guerra. Veja, Deus, Ele dá a oportunidade para quem realmente é ousado, para ser usado nas mãos dele. Mas os tímidos, né, inclusive a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então que nós não sejamos tímidos, mas que a gente possa ser corajosos. Não na nossa própria coragem, mas na força do Senhor, na coragem do Senhor, na ousadia do Senhor, né? Porque senão nós ficamos também de fora das guerras, daquilo que Deus quer fazer
nas nossas vidas, né? Então que não sejamos esses medrosos. E aí depois então sobra 10 mil, e aí Deus pede para fazer algo até inusitado, né? Então pede para eles chegarem para beberem água, e nesse momento em que eles se achegam para beber água, então a gente percebe que Deus separa aqueles que simplesmente vão beber água normalmente daqueles que vão beber água de uma forma diferente. Então aquele que traz a mão e lambe a água, então esse foi tirado à parte, que são os 300. Por que esse tirar, pegar com a mão e lamber? Porque esse é um sinal de vigilância. Ele está vigiando, ele está atento ao redor, ele está atento ao inimigo. Então veja, essa postura honra a Deus, a nossa postura de vigilância. Jesus mesmo disse para nós vigiarmos e orarmos, para não entrar em tentações. Então veja, há tantas palavras que nos ensinam, principalmente no fim dos tempos, a termos um coração vigilante, a vigiarmos, a orarmos. Por quê? Porque esse que está vigiando, ele está atento, ele está de olho ao seu redor, ele está vendo que os inimigos estão tentando atacá-los, mas aqueles que abaixam a cabeça e bebem porque estão com sede simplesmente, e não se preocupando com os inimigos ao redor, esses não podem ir para a guerra, esses não podem ir para a batalha, apenas aqueles que estão vigilantes. Por isso nós sejamos esses que estão vigiando, amém? Sejamos esses que estão realmente estão posicionados na guerra, estão posicionados na batalha. Sabem que nós estamos nessa terra e enfrentamos sim batalhas, resistências, mas estamos vigilantes, estamos orando, estamos firmes, estamos olhando para o Senhor, aquele que nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos essa história. E havia uma multidão enorme ali, né? A Bíblia diz lá no versículo 12 do capítulo 7, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar, né? Mais à frente você vai ver que são 24 mil homens. E então Deus fala para Gideão: olha, se você ainda está com receio desse pessoal, dessa guerra, de descer a batalha, então você pode descer até o arraial dele e você vai ver o que eu vou fazer com aquele povo, né? E a Bíblia diz, versículo 10, se ainda temes atacar, desce tu e teu moço pura ao arraial. E eles desceram. E aí então eles ouviram acerca de um sonho que um deles tiveram lá. Versículo 13, chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo esse arraial. E ali ele entendeu o confirmar de Deus, que realmente Deus já havia entregado nas mãos dele os midianitas. Ou seja, Deus sempre vai à nossa frente, não é? E mais uma vez Deus mostrou um sinal visível para Gideão. Veja, naquele tempo Deus realmente trabalhava com muitos sinais, não é? Era essa maneira como Deus dava a confiança a eles. Mas hoje a nossa confiança é interior. Hoje a nossa confiança é no Espírito. O que você precisa ter é a certeza e a convicção de que Deus está com você nessa batalha. Deus está com você nessa luta que você está enfrentando. E outra coisa, se Deus está com você, então já tem o selo da vitória, já tem o confirmar da vitória. Então você não precisa temer, não precisa ficar atrás de mais sinais. Apenas creia que Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Não é verdade? Então, se Deus está com você nessa luta, se Deus está com você nessa batalha que você está enfrentando, sabe de uma coisa? A vitória já é certa. Mas qual que é o grande sinal que nós precisamos ter nas nossas vidas, então, hoje? É o sinal da cruz. É vermos o que Jesus fez na cruz. Essa é a nossa confiança. O sinal já foi dado, né? O sinal ali na cruz que ele venceu, nós podemos vencer também.
Então essa é a vitória que nós temos hoje. Hoje a certeza que nós temos é naquilo que Jesus já fez, né? A Bíblia diz que em Cristo nós já fomos feitos mais que vencedores. Então não importa o que nós estamos passando, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa as barreiras que nós estamos enfrentando nas nossas vidas, saiba de uma coisa: se o Senhor já nos deu a vitória naquela cruz, então esse é o maior sinal que nós precisamos carregar, é a fé no que Ele já fez por nós, e se Ele já fez, então Ele já nos deu também essa vitória que nós estamos enfrentando. Hoje existem com certeza lutas espirituais, batalhas espirituais, nós enfrentamos essas resistências espirituais, é um fato, mas só sabe de uma coisa, nós precisamos entender que Deus já nos deu a vitória, que nós já somos mais que vencedores, que o Senhor já lutou as nossas guerras, né? E é interessante que Gideão, eles desceram então com esses 300 homens, e a maneira como foi iniciada ali a vitória, com certeza foi de uma maneira muito diferente do que qualquer exército de guerra poderia fazer, não é? Você vê essa história parecida ali quando o povo de Israel chegou ali então em Jericó, que mandaram ali os sacerdotes com trombetas e depois com gritos, os muros caíram. Veja, uma maneira muito, muito diferente de que se não vai para a guerra com uma trombeta, mas aqui eles foram com as trombetas, né? E a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 7, versículo 22, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Os próprios ali do mesmo exército se foram um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu rumo a Zereá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tobate. Então veja, a vitória foi dada pelo Senhor, mas o ressoar foi da trombeta. Então você sabe, a trombeta era feita ali de um carneiro, o carneiro que foi morto. Então isso aponta para Jesus. Então a vitória está na proclamação daquilo que Cristo fez, da cruz, né? Que não parou Jesus, pelo contrário, a morte não deteve Jesus, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós temos o selo, a certeza, a fé de que nós podemos vencer qualquer batalha. Não há batalha que nós não possamos vencer, porque Cristo já venceu a maior delas. Não é verdade? Então nós carregamos essa fé, essa certeza daquilo que Cristo fez na cruz. E esse é o sinal da nossa vitória. Então quando nós proclamamos, quando nós declaramos Cristo, nós estamos declarando que na sua morte e na sua ressurreição, nós já obtivemos a vitória. A vitória já nos foi dada pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Por isso nós temos a certeza e a fé de que Deus é por nós, que Deus vence as nossas guerras, em nome do Senhor Jesus. Amém, Franciele? Aleluia, Érica. Glória a Deus. Sabe, eu tenho certeza que Deus já nos deu a vitória. E é nessa fé que nós caminhamos. Veja, às vezes pensamos que Deus vai nos dar muitas pessoas para nos ajudar. Às vezes nós pensamos que as coisas, né, naturais vão nos ajudar. Mas às vezes Deus permite, então, os 22 mil homens saírem, depois mais 9.700 e sobrarem um pouco. Às vezes você está com pouco recurso, às vezes você está com coisas tão pequenas nas suas mãos, mas sabe de uma coisa, essas pequenas coisas nas mãos do Senhor, com certeza vai te dar uma vitória muito grande, né? Tremenda, em nome do Senhor Jesus. Veja, de 32 mil homens sobrou 300. E eu fiz as contas, isso equivale a 0,93%, ou seja, nem 1% foi necessário para a vitória, não é verdade? Isso é o que Deus faz. Então às vezes você pensa, pastor, eu tenho tão pouco, os meus recursos estão tão poucos, eu sou tão limitado, mas sabe de uma coisa, nas mãos de Deus, tudo esse pouco pode se tornar muito nas mãos do Senhor, e na verdade com Ele é suficiente. O mínimo que você tiver nas mãos do Senhor, com certeza, é poderoso para Deus fazer o extraordinário, Deus fazer coisas grandes e tremendas. Aleluia! Se você crê, diga amém.
E então, nós temos mais uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A Bíblia diz que Gideão, então, ele permaneceu por 40 anos e houve ali paz em Israel naquele tempo por causa dessa vitória sobre os midianitas. Então, mas ele faleceu, mas ele teve muitos filhos e um deles se levantou, chamado Abimeleque, e ele veio para até ali os seus irmãos, e na verdade Gideão teve muitos filhos, e ele então matou ali os quase 70 homens ali na pedra, como diz a palavra de Deus, mas sobrou um, chamado Jotão, que se escondeu. E Jotão, então, ele se levanta e ele então diz algo, ele conta uma história, e a história das árvores. Você vai talvez se lembrar dessa história, e tem princípios poderosos nessa história que ele conta. E então Abimeleque está se levantando para ser o rei ali daquele povo. Então, olha só o que conta essa história, né? Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte de Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iriam parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Uau! Então, Jotão com certeza está falando acerca do seu irmão Abimeleque, que é um espinheiro, que está tentando dominar pela força, pela intimidação. Que se vocês não reinar, se vocês não estiverem comigo, eu vou tacar fogo em vocês, né? Então é mais ou menos que líderes aí fazem, políticos fazem, muitas vezes tratam pela opressão, pela intimidação, né? Então é isso que a gente consegue enxergar. Mas hoje eu não queria me deter em política e falar sobre política. Podemos usar esse texto como política, com certeza. Mas eu queria falar um outro aspecto. Aqui nós vemos que se a oliveira, ou a figueira, ou a videira não se levantarem, o espinheiro vai levantar. Vocês estão me entendendo? Se nós, que somos oliveira, que somos figueira, que somos videira, não exercemos nosso papel nessa terra, espinheiros vão se levantar. Outros líderes vão se levantar. Pessoas com más intenções vão se levantar. Então, o que Deus espera é então que se levantem essas árvores que dão no devido tempo dão seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quando eles fazem são bem-sucedidos. Essas árvores precisam se levantar. Mas às vezes essas árvores não estão muito preocupadas em assumir posições de liderança. Esse é um fato. Às vezes é mais confortável você continuar vivendo a sua vida, na sua casa, do seu jeito, da sua maneira. E para que agora você vai gastar o seu tempo, ou o que você tem, os seus recursos, com outras pessoas? Não é verdade? Então é mais fácil eu viver o meu mundo, é mais fácil eu viver a minha vida, eu estou bem com Deus, eu sou essa oliveira, né? Então essa oliveira que dá o óleo, eu tenho um óleo. Mas é por isso mesmo, é porque você tem um óleo, porque você tem a unção, é por isso que você precisa ir abençoar outros, é por isso que você precisa se levantar e dizer: não,
Eu tenho o óleo da unção, eu tenho a unção sobre a minha vida, então essa unção precisa ser liberada a outros. Então que se levante homens e mulheres ungidos no nosso meio, no nosso tempo, porque senão espinheiros vão se levantar. Então, se nós não se levantarmos para liderarmos a nossa casa, outros vão liderar os nossos filhos e vão levá-los para um caminho que não deve. Então veja, olha o quanto que é sério isso. Então que nós que temos a unção de Deus, que há essa capacitação, que esse óleo precioso da unção que está sobre as nossas vidas, possa então espalhar na vida de outros, possa abençoar a vida de outros, possa ser uma inspiração na vida de outros, em nome de Jesus. E aí nós temos a figueira. A figueira é essa árvore que ela dá um fruto e ela traz uma doçura. Veja, nós temos a doçura de Cristo para dar para as pessoas, para influenciar a vida de outros. Mas, por outro lado, o espinheiro, ele vai trazer uma vida amarga. Vai sufocar as nossas vidas, ou a vida daquelas pessoas com as quais ele está liderando. Então veja, quando nós temos aqui a doçura de Cristo, enquanto nós temos essa vida tremenda em Cristo, nós não podemos ficar só para nós mesmos. Nós precisamos passar para outros, levar a outros. O que a Bíblia está dizendo, olha, você tem a doçura, você tem a Cristo, agora leve essa doçura a outros. Leve essa vida abundante, que é a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. O mel fala-nos da doçura, né? Então nós temos a doçura de Cristo, nós temos a vida abundante, e essa vida precisa passar para outros, precisa ser transmitida a outros, precisa ser levada a outros. Então, assim como a unção precisa ser levada a outros, também a doçura de Cristo precisa ser levada a outros. Por quê? Porque muitos estão vivendo uma vida amarga, muitos estão vivendo uma vida muito triste, muito mal, mas nós temos a doçura de Cristo. Uau! Então nós não podemos abrir mão disso. E aí nós temos a videira, né? Isso. Nossa igreja é a videira. Para aqueles que são da videira aqui. E sabe, mas nós somos ramos da videira verdadeira, que é Cristo, não é verdade? Então veja, então nós temos o vinho. O vinho nos fala da alegria. Então veja, nós temos alegria. Temos agora o Espírito Santo dentro de nós, que nos traz uma alegria tão grande. Mas espera aí, será que isso é só para nós? É só para nossa família aqui, perto de nós? Ou nós temos outras árvores para também receberem dessa alegria que nós temos? Ou nós vamos deixar o espinheiro trazer a tristeza? É muito triste viver debaixo da opressão, viver debaixo da intimidação. É muito triste. Em qualquer área, em qualquer âmbito, nós temos vivido e visto isso, não é? Quando espinheiros se levantam para reinar, então há só tristeza, só intimidação. É o que nós temos visto no nosso país, infelizmente, né? Eu não vim falar de política, mas isso é uma verdade. Espinheiros, quando se levantam para reinar, ele só traz tristeza. Mas veja, nós somos aqueles que encontraram com a videira verdadeira, que é Cristo, e nós temos alegria, e essa alegria pode ser contagiante, pode levar as pessoas a terem um refrigério, a se tornarem felizes, porque encontraram também o Salvador, encontraram a Cristo. E aí então eles se alegram. Então veja, nós temos a unção, nós temos a doçura e nós temos a alegria. E aí nós podemos ser esses que vão transmitir a outros, vamos abençoar outros, vamos levar aquilo que nós temos recebido da parte de Deus para outros. Isso tem muito valor espiritual. Isso é o que Deus espera de nós, né? Hoje você está me ouvindo aqui e você não se volte para si mesmo e fala, não, eu vou viver minha vida aqui, eu vou ser esse que está aqui somente com a minha família aqui mesmo, tá bom? Ou eu com a minha própria vida.
não quero me envolver em liderança, não quero me envolver com outras pessoas, deixa eu viver essa vida aqui e amém, Deus me ama, é verdade, Deus te ama. A unção está sobre você, a doçura está sobre você, a alegria está sobre você, porque você recebeu a Cristo, mas precisa ser levado a outros. E muitas pessoas têm corrido da liderança, porque às vezes mexer ou andar com outras pessoas vai produzir certos desconfortos. Mas sabe de uma coisa? Essa é a nossa missão. Se nós não nos levantarmos, os espinheiros vão se levantar. Se homens e mulheres de Deus não se levantarem, homens cheios da carne, cheios de motivações erradas, vão se levantar. Abimeleques vão se levantar. Abimeleque aponta para a carne. Homens carnais, homens naturais vão se levantar para liderar a sociedade. Mas que nós sejamos esses que Deus nos levantou. E cada um no seu lugar, cada um na sua posição, cada um aonde Deus colocou, seja na educação, seja na medicina, seja na área de empresarial, em qualquer área que Deus te colocou, você está ali para ser aquele que leva a unção de Deus, que leva a doçura de Cristo, que leva a alegria de Jesus. Então, aonde Deus te plantou, é aonde você nasceu, então, ali para reinar, para ser uma bênção, para ser uma influência positiva na vida das pessoas, para ser alguém que traz ali o refrigério, que traz ali o alívio, que traz ali a paz, que traz ali a alegria. Então, você é esse que foi chamado. E que você apenas diga sim ao Senhor. Sim, Senhor, eis-me aqui. Me usa para ser um influenciador, para ser um inspirador de outros, para ser um abençoador de outros, em nome do Senhor Jesus. E que Deus levante mais e mais oliveiras, figueiras e videiras. Em nome de Jesus. E quanto mais esses se levantarem, mais o reino de Deus vai ser estabelecido, mais a vontade de Deus será feita, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus possa nos usar nesses dias, que possamos dizer, né, como a Franciele disse aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Tem muito a ser feito, que Deus possa nos usar como abençoadores daqueles que Deus nos coloca para sermos líderes, para influenciarmos, para abençoarmos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de bênçãos e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Hoje falamos da vitória dos 300 de Gideão, mas também falamos da história das árvores, né? E que Deus te levante como uma árvore ungida, cheia da doçura e da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa hora eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui ministrando a Tua palavra. Sabemos que a vitória pertence ao Senhor. Eu sei que as nossas lutas serão vencidas no Senhor, de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa, em nome do Senhor Jesus. E eu oro também para que o Senhor nos levante como essas árvores que precisam ser levantadas, como a oliveira, como a figueira, como a videira, que possam produzir bênção na vida de outras pessoas, possamos ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas que nós possamos também ir a áreas e a lugares que nós nunca fomos, para inspirarmos, para levarmos a mensagem do Evangelho, para levarmos aquilo que temos recebido de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui para cumprirmos o Teu querer, para cumprirmos a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, também nessa hora eu libero palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Palavras de cura, palavras de milagre, de vitória, no nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quão precioso é o que nós estamos compartilhando aqui. E eu espero que você seja um multiplicador dessa mensagem. Você leve a outros
aquilo que você tem recebido, em nome do Senhor Jesus. Que você possa ter uma semana de vitória, de muitas bênçãos, de muito favor de Deus. Que Deus multiplique as bênçãos sobre a sua vida, para que você possa transmitir a outros, para que você possa passar a outros aquilo que você tem recebido. Em nome do Senhor Jesus, vocês são uma grande bênção e é sempre bom estarmos juntos aqui para compartilhar as verdades da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que a graça e o favor de Deus seja multiplicado sobre a sua vida mais e mais em nome de Jesus. Grande abraço.